Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para ministrarmos uma lição, tá? Dessa revista aqui, ó, revista Compromisso, tá? Terceiro trimestre de 2018. Nós estamos hoje na lição de número 3, tá? Nós estamos estudando esse trimestre todo a respeito de discipulado cristão, tá? O discipulado cristão. E o título da nossa terceira lição desse trimestre é Exemplos Bíblicos de Discipulado. Tá? Lição 3 do terceiro trimestre, o texto áureo é Atos 18, 23, que diz assim: E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então Paulo, na verdade, ele foi a uma determinada região, no caso aqui fala pela província da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos, tá certo? Então, a nossa introdução começa da seguinte forma: a palavra discipulado não se encontra no Novo Testamento, mas se encontra evidente em suas páginas. Não existe a palavra discipulado, tá? Não existe. Mas em suas páginas nós encontramos evidências do discipulado, tá certo? Aparecendo mais de 250 vezes, evidenciando-se no Antigo Testamento, porém só se torna real com João Batista, que já era cercado de discípulos, tá? Com cerca de 200. Então, assim, o que nós entendemos no Antigo Testamento evidencia o discipulado, tá certo? Porém, no Novo Testamento, na realidade é que vem se concretizar isso com João Batista, que já tinha aproximadamente 200 discípulos. João Batista tinha 200 discípulos, tá certo? Em seguida, vemos Jesus com seus discípulos em um relacionamento discipular por cerca de 3 anos. Começou com João Batista, mas só que João Batista ele deixou uma afirmação, dizendo que o que viria após ele, no caso o Messias, era maior do que ele. Tá? João Batista ele não quis de forma alguma usurpar aquilo que não pertencia a ele. Tá? Ele sempre dava a glória àquele que iria vir. Ele, inclusive, ele disse: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Tá? Aí aparece Jesus e durante 3 anos tem uma convivência discipular com aquele colégio apostólico, né? No caso os 12 discípulos. O discipulado é vital para a vida cristã da igreja, cujas bases estão no Novo Testamento, escrito por discípulos, que fala sobre discípulos e é endereçado aos discípulos de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento foi escrito por quem? Por discípulos, para discípulos, tá? E é endereçado aos discípulos de Jesus Cristo. Então, todo aquele ou aquela que se denomina discípulo de Cristo tem de entender que é necessário a leitura das Escrituras Sagradas. Principalmente a questão do Novo Testamento, onde foi escrito por discípulos, para discípulos e endereçado aos discípulos de hoje. Tá? O nosso primeiro ponto da lição diz assim: passos iniciais para ser discípulo de Cristo. O que é necessário para ser um discípulo de Cristo? Os passos iniciais para o discipulado cristão têm situações diversas. A gente não pode definir uma situação ou 2 situações específicas. Tem situações diversas, tá? Existem alguns fatos em comum a toda experiência com Cristo. A minha experiência com Cristo pode ser que seja parecida com a sua, mas nunca vai ser igual. Então a gente não pode determinar um parâmetro, não. Para ser discípulo de Cristo, primordialmente tem que fazer isso. Existem alguns requisitos que nós vamos ver dentro da lição, porém não é uma regra, tá certo? Vemos o primeiro passo em que João Batista anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus e a seus 2 melhores discípulos. O que é que o discípulo ele tem de fazer? Ele tem de anunciar Jesus. Ele não pode tentar se autopromover. Ele não pode tentar que a glória venha para ele. Ele tem de entender que a glória pertence a Cristo e ele é simplesmente um discípulo que tem de apresentar Jesus ao mundo. Tá? A referência ao Cordeiro aponta para o sacrifício. Lembram lá no livro de Êxodo 12, a partir do verso 3, o que é que diz? Que um cordeiro iria ser imolado, não poderia ter mancha, nem mácula, enfim. Aquela simbologia já apontava para o Cordeiro de Deus, que é Jesus, tá? Conforme um sacrifício vivo, um
sacrifício eterno. Não necessitaria mais daqueles sacrifícios com animais. A referência Messias, retratado pelo profeta Isaías como servo sofredor, é o cordeiro a ser sacrificado. O Messias é aquele que seria enviado por Deus, né, para ser sacrificado de uma vez por todas para perdão dos pecados de toda a humanidade. Quem quiser conferir, está lá em Isaías 53:7. É impossível seguir o Senhor Jesus sem que ele seja anunciado ao futuro discípulo. Isso aqui a gente não tem nem muito o que discutir. Como é que eu quero formar discípulos de Cristo? Como é que eu quero discipular alguém se eu não menciono, se eu não falo de Cristo para aquela pessoa? Tem de se falar. O mundo hoje está em trevas, o mundo hoje está em pecado, o mundo hoje está afundando a cada dia. Pessoas pensam somente em riqueza, dinheiro, poder, status, bens materiais, que isso não é ruim, mas isso não é o principal. Isso não é ruim, mas isso não é tudo. Tem pessoas que têm, como a gente pode dizer no nosso vocabulário popular, são podres de ricas, mas não têm salvação. E tem pessoas que não têm nada e têm Jesus como Senhor e são salvos. Tá? Então é impossível seguir o Senhor Jesus, formar discípulos sem falar de Jesus para os novos discípulos. Tá? João não visava criar uma rede de discípulos para a sua glória, ele não visava isso. Jesus era a sua principal alegria e alvo, diante de quem ele, João, deveria diminuir. Está lá em João 3, de 25 a 30, onde ele diz: o importante é que o Senhor cresça e eu diminua. O importante é que ele cresça e que eu diminua. O segundo passo é ir a Cristo. Assim que ouviram falar de Jesus, os dois discípulos levados por João seguiram a Jesus, André e João, os dois discípulos, né? Então, o segundo passo é ir a Cristo. Eu não posso, de forma nenhuma, dizer que sou um discípulo de Cristo se eu não vou a Jesus. Eu tenho de aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Como Salvador muitos querem. Muitas pessoas dizem ter, mas como Senhor nem todas querem. Porque as pessoas querem fazer aquilo que lhe apraz. As pessoas querem fazer aquilo que acham que está correto e não aquilo que o Senhor manda fazer. Tá? Então o segundo passo é ir a Cristo. E a Cristo é muito mais além do que crer nele como Salvador, mas também segui-lo como discípulo, segui-lo como Senhor. Seguir Jesus como Senhor da sua vida. Quem rege sua vida? É Jesus ou as riquezas? É Jesus ou o marido? É Jesus ou a esposa? Para ser discípulo de Cristo, tem de entender que não é simplesmente aceitá-lo como Salvador, mas temos de aceitá-lo também como Senhor. O terceiro passo é estar à disposição para aprender com Jesus, crescendo progressivamente e profundamente nele e permanecendo nele. Está lá em João 15, de 4 a 11. O que foi que ele disse? Aprendei de mim. Existem pessoas que dizem que são discípulos de Cristo e estão aprendendo de outras pessoas, menos de Cristo. O discípulo tem de estar à disposição para aprender com Jesus. E como é que a gente pode aprender com Jesus? Através da leitura da palavra. Não há outra forma. Através da leitura da palavra. Oração, comunhão, jejum e algumas outras coisas mais. Tá? O segundo ponto diz: o discípulo leva Cristo aos parentes. Isso aqui é algo que a gente vai ver. Como vimos antes, André era discípulo de João Batista e passou a seguir Jesus. Depois preocupou-se em levar seu irmão a ser também um seguidor de Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos discípulos de Cristo, claro, mas muitas vezes nós não estamos preocupados em levar nossos familiares a seguir a Jesus também. Eu não estou aqui dizendo que é uma tarefa simples, que é uma tarefa fácil. É difícil, mas é necessário. Tá? Vai haver conflitos, vai haver rixas, vai haver intrigas, vai haver distorções, enfim. Mas é necessário. Tá? É um grande desafio, pois nem sempre os familiares são um campo missionário fácil. Nem sempre. Eles conhecem as nossas fraquezas. Eles conhecem a nossa vida. Eles conhecem aquilo que foi feito, aquilo que foi dito. E muitas vezes o indivíduo de uma hora para outra muda porque aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E aquilo é um impacto muito grande para a família
gerando blasfêmias, gerando discórdias e outras coisas mais. Eles conhecem bem a história da vida pregressa e defeitos do parente que se dispõe a levá-los a Cristo. Isso é um fato. Se o camarada era um cara devasso e aceitou Jesus, ele vai mudar de vida. Mas aquela situação do passado de devassidão vai permanecer na cabeça dos parentes. E vai dizer o que é que aconteceu, que esse camarada era tão ruim e agora quer dar uma de santo. A realidade é essa. Tá? Nem sempre aceitam a mensagem compartilhada por ele. Nem sempre vão aceitar a mensagem que é compartilhada por nós. Jesus, que nunca pecou inicialmente, teve sua mensagem ignorada por seus familiares. Está lá em João 7, de 2 a 5. Até Jesus, que era Deus encarnado, nunca pecou, teve dificuldade. Inicialmente, os seus parentes ignoraram a sua mensagem. André, não levando em conta esta possibilidade, levou seu irmão Pedro a Cristo com o mesmo entusiasmo inicial. André, não levando em conta essas possibilidades, o que poderia acontecer, levou seu irmão Pedro até Jesus, independentemente do que iriam pensar, independentemente do que iriam falar. Todas as vezes que vemos André no Evangelho de João, ele está sempre levando alguém a Jesus. Como exemplo, temos Pedro, seu irmão, ele levou, né? O menino dos 5 pães e 2 peixes, naquela reunião, naquela multidão, não tinha que alimentar o povo, foi André que foi lá e disse: tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. Está lá em João 6:8. E os gregos que queriam ver Jesus, João 12, de 20 a 21. Então André, ele não tem nenhum evangelho escrito por ele. Não tem nenhuma afirmação dele na palavra de Deus. Afirmação que eu falo em relação a livros, não tem. Mas ele foi um dos, ou acredito que seja o discípulo, que levou, que tinha alegria em levar pessoas a Jesus. Não existem sermões de André registrados, mas ele certamente pregou com poder por suas ações e se dedicou a ganhar almas para Cristo de modo pessoal. O evangelismo pessoal. Tá? Se você tem um amigo, um parente, alguma pessoa próxima a você, essa pessoa ela é um terreno fértil para que o evangelho seja pregado. E possivelmente essa pessoa venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então André teve essas características. Tá? Terceiro ponto. O discípulo mostra Cristo ao amigo. Da mesma forma que André falou de Cristo para seu irmão Pedro, vemos agora Filipe falando de Jesus para seu irmão Natanael. Olha o que foi que aconteceu aqui. Filipe falando de Jesus para o seu irmão Natanael, para que o mesmo seja seguidor de Jesus. Qual foi a estratégia que Filipe utilizou? Sabendo que Natanael era judeu zeloso e conhecedor das profecias messiânicas do Velho Testamento, Filipe diz ter encontrado Jesus, acerca de quem Moisés e os profetas escreveram. Entretanto, menciona que Jesus havia sido criado em Nazaré, ou seja, era um nazareno, o que implica ser desprezado e rejeitado. Olha a estratégia que ele usou aqui. Ele sabia que Natanael era um judeu zeloso, conhecedor das profecias messiânicas. Então ele já chegou dizendo: ó, eu encontrei Jesus, encontrei o Messias. Aí Natanael disse: você encontrou aonde? Encontrei em Nazaré. Só que Nazaré era uma região pequena, era uma cidade menosprezada, era uma cidade de um porte inferior às demais. Então, Natanael teve dúvida. Em Nazaré? Né? Daí a pergunta sarcástica: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tem procedimento nenhum, Nazaré não tem referência nenhuma. Como é que o Salvador, como é que o Messias pode vir de lá? Isso encucou a cabeça de Natanael. Filipe, ele fez por onde Natanael pensar, né? Esta afirmativa foi feita devido a um preconceito em relação a Nazaré, devido a ser pequeno e nunca ter saído de lá um profeta. Quem dirá o Messias? Então de Nazaré nunca tinha saído profeta algum, tá? Como discípulo que fazemos outros discípulos, não devemos recuar diante dos questionamentos da nossa mensagem sobre Jesus. Devemos fazer como Filipe. O que foi que Filipe fez? Vem e vê. Se você está duvidando, venha e veja. Né?
Quem faz discípulos deve saber. Quem faz discípulos deve saber em quem tem crido. Tá? Tem um erro aqui que eu vou corrigir, né? Cristo é mais produtivo do que usar 1000 argumentos em defesa do cristianismo. Apresentar Cristo, meu irmão. Tem pessoas que estão usando argumentos para defender o cristianismo e nunca usando argumentos para mostrar a Cristo. Filipe aqui fez isso. Ele sabia que o irmão era zeloso, ele sabia que o irmão era profundo no conhecimento das profecias messiânicas. Ele disse, não, eu vou apresentar Jesus. Ele vai questionar e vai dizer, então vamos ver se eu estou certo ou errado. Então foi isso o que Filipe fez, tá? Levar Jesus ao amigo, né? Vemos lá no caso de André, levou Pedro como irmão. Vemos no caso de Filipe, levou Natanael como amigo, tá? O discípulo, quarto ponto, o discípulo coopera para o progresso do reino de Deus. Não há como ser discípulo de Cristo e se contentar em estar presente às reuniões da igreja. Isso não é uma satisfação grande, claro, você estar presente às reuniões da igreja. Mas ser discípulo de Cristo é muito mais do que isso. É muito mais além, tá? Vemos o exemplo de Áquila e Priscila. Viram e ouviram Apolo falar sobre as coisas celestiais, no entanto, com algumas divergências doutrinárias. Apolo era muito intelectual. Mas como Apolo era um discípulo, vamos dizer assim, novo na fé, algumas coisas ele falou que não eram condizentes com a doutrina dos apóstolos, com a doutrina de Cristo. Não repreenderam em público, o chamaram em particular e explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Não fizeram escândalo, não fizeram vergonha a Apolo. Chamaram ele em particular e disseram, meu irmão, teve coisas ali que você falou que não estão batendo com a palavra de Deus. E eles ensinaram com precisão o caminho de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo se refere a eles como seus cooperadores, Priscila e Áquila. Tá? Em Corinto, né? Paulo manda a saudação desse casal de discípulos. Vos cumprimentam com afeto no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Então, existia uma reunião, tá, de crentes, de discípulos na casa de Priscila e Áquila. Não era a igreja, tá? A igreja não era o templo. Existem pessoas que não querem mais ir para o templo e estão fazendo de suas casas igrejas, templos. Não é isso. A igreja se reunia no templo comumente, tá? E na casa de Priscila e Áquila era um prolongamento dos ensinamentos, era um prolongamento do discipulado. Como em muitas igrejas hoje nós temos os núcleos de estudo bíblico, temos células, enfim, tá? Mas nunca vai substituir o templo. O templo foi um lugar consagrado a Deus para louvor da sua glória. É necessário que a igreja se reúna num templo, para deixar bem claro, tá? As igrejas do Novo Testamento eram multiplicadoras de discípulos, com a seguinte equação: cada membro um ministro, cada casa uma igreja. Cada membro, Davi é membro de uma igreja, cada membro um ministro. Eu não vou esperar somente pelo pastor da minha igreja para que ele faça a obra, não. Eu tenho que fazer. E cada casa uma igreja. O que é isso? Acolher pessoas para o ensino da palavra, não substituindo a reunião no templo. Não substituindo a reunião no templo. Tá? De forma alguma deve-se substituir a reunião no templo. A reunião nas casas é um prolongamento de um discipulado. Tá certo? O nosso quinto ponto. O discípulo se interessa por aprender mais das Escrituras. O verdadeiro discípulo, ele se interessa a aprender mais da palavra de Deus. Cada participação, por mínima que seja aos cultos, colabora para o crescimento do reino de Deus. Cada participação, por menor que seja nos cultos, contribui para o crescimento do reino de Deus. Apolo era culto intelectual, porém não ficou zangado quando Áquila e Priscila o orientaram doutrinariamente. Era um homem culto, intelectual, letrado. Era um homem que tinha conhecimento. Mas ele não ficou zangado em Áquila e Priscila chegar para eles e dizer: rapaz, isso aqui não condiz com a Bíblia, isso aqui não condiz com as Escrituras Sagradas, tem que ser assim. Não se irritou com isso. Pelo contrário, ficou alegre em aprender mais das Escrituras.
Todo discípulo deve entender que vive em eterno aprendizado. Ninguém é tão culto que não possa aprender algo. O discípulo, por mais culto que ele seja, por mais entendido que ele seja, ele sempre está aprendendo. O discípulo de Cristo sempre está aprendendo. Tá? E ele não fica zangado quando alguém vem ensinar alguma coisa a ele, de forma alguma. Lembremos que estamos falando de coisas celestiais, a qual não tem professor experiente. Todo discípulo deve ter desejo de aprender mais das Escrituras, lembrando que o mestre maior é o Espírito Santo. Não existe professor experiente, porque nós estamos falando de coisas espirituais. A morte, o que é a morte? A gente sabe que a morte é o camarada deixou essa vida para passar por uma vida eterna, perto ou longe de Deus. Agora, como é essa vida eterna? A gente não sabe. São coisas celestiais, são coisas espirituais. Tá certo? E a nossa conclusão. Não há discípulo cristão sem antes conhecer Cristo e o que ele fez na cruz. Não tem discípulo sem o conhecimento de Cristo. Não basta apenas a decisão, mas aprender dele, com ele, por meio das Escrituras, com outros discípulos. Tá? Não basta apenas levantar a mão e dizer eu aceitei Jesus, não. Tem de aprender de Cristo e passar esse aprendizado para outras pessoas. Com o exemplo de André, aprendemos como levar amigos e familiares a Cristo, tornando os discípulos integrados na comunhão de uma igreja local. Olha o exemplo aqui de André. Devemos levar familiares a Cristo. Concluímos com as palavras de John Stott. É impossível um discipulado cristão maduro, completo e equilibrado, sem que os discípulos se submetam à autoridade ensinadora de seu mestre. É impossível um discipulado cristão maduro. Tem de ter aprendizado do mestre. Não existe ninguém autossuficiente. Estamos sempre em um processo de aprendizado. Discípulo não manda, e sim obedece ao seu Senhor. Discípulo não manda, discípulo não determina, discípulo obedece ao seu Senhor. Então essa foi a nossa terceira lição, tá, meu irmão, da nossa revista Compromisso. Nós estaremos ministrando semana que vem a lição de número 4, o discipulado cristão na carta aos Romanos, tá? O texto base, Romanos 16, 19, tá bom? Então curta o vídeo, estude aí com a gente, tá certo? Os slides estão aqui embaixo, tá? No rodapé do vídeo. Você pode baixar o slide. Para você ter acesso ao slide no seu smartphone, você tem de ter o PowerPoint instalado, tá certo? Eu estou mandando os arquivos em PDF, porque a maioria das pessoas conseguem abrir, tá certo? Então estude, ministre aí para os seus familiares, para os seus amigos, na escola bíblica dominical, tá certo? E isso ajuda muito o crescimento do reino de Deus, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Ele possa nos abençoar.